Boa noite. Hoje é 17 de abril de 2023 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também breve análises de mercado. Todos os programas, costumeiramente, nós iniciamos falando das atualidades da semana, também de tendências de mercado, mas hoje eu não quero perder nenhum segundo com outro assunto que não seja pertinente à experiência e ao trabalho deste querido amigo e relevante profissional da cadeia leiteira sul-brasileira, especificamente do estado do Paraná, que é o meu amigo Altair Valotto. Ele que é superintendente da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa e também superintendente da Parleite. Altair, muitíssimo obrigado pela presença, muito boa noite. Pô, Juliandro, realmente para mim é uma satisfação muito grande e ter oportunidade de estar aqui na região de Toledo, né? E reencontrar você, né? Quando eu vi lá na reunião que nós estávamos conjuntos lá, você, eu falei, puxa vida, aqui já o dia já valeu a pena aqui relembrar e encontrar o amigo, né? Para nós é uma oportunidade muito grande. E aí depois saber que você já tinha conhecimento e tal, né? Mas sabe como é que é na correria nossa? E aí você fala, não, tô com o programa, né? Eu falei, nossa. Se tiver uma oportunidade de nós poder bater papo, conversar com o pessoal, conversar com você, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder conversar com os produtores aqui da região, falar sobre pecuária leiteira. Você sabe, eu até estava na palestra que nós tivemos lá durante o evento. Falei, poxa vida, três coisas, na verdade, né? Que eu adoro. Minha família, que eu acho que é tudo de bom que a gente tem, né? Segundo lugar é as vacas leiteiras e os produtores, mas principalmente estar nos rebanhos trabalhando. E depois poder levar alguma coisa que a gente aprendeu durante todo esse tempo e estar com os amigos, né? É a grande diferença para nós, né? É uma grande alegria, uma grande satisfação contar contigo aqui no microfone do nosso programa. E eu estaria sendo econômico em dizer que o amigo é um dos maiores entendedores e que tem a tua especialidade em genética. Eu, na realidade, preciso pontuar que a tua figura, com certeza, é uma das pessoas que mais conhece a bovinocultura leiteira do nosso estado em linhas gerais. E toda a tua história, todo esse teu conhecimento é que te credencia a usar com muita autoridade toda a informação que o senhor vai posicionar para nós no dia de hoje. E não seria um início melhor da nossa conversa hoje do que o senhor contar para o nosso público um pouco da tua história na atividade leiteira. Em primeiro lugar, pelo amor de Deus, né, Juliano? Me chamar de senhor. Esse cabelo, na verdade, aqui branco, na verdade é o seguinte: eu acompanhei o pessoal do Flamengo e eu gosto muito da turma do Flamengo, apesar de ser santista, mas, pô, os caras todo pintando os cabelos lá, pratinando o cabelo, né? Como é que é o nome do jogador lá? Turma, o Rascaeta, né? Enquanto eles ganhavam jogos, né? Eu também sou Flamengo, né? Pois essa semana eles não se deram muito bem, né? Que coisa séria. Do que você estava falando mesmo? A tua história no leite. E o senhor é questão de consideração ao amigo. Não, pelo amor de Deus, não vamos deixar o negócio. Vou chamar de você, então. Isso, aí tá fica mais gostoso E, na verdade, eu tô entrando no 6.0, né? Mas tô andando 40, 50 km de bicicleta e tal. Então eu tô bem pra caramba. Tô no ponto. Poxa vida, a minha história, na verdade, a minha história é a seguinte, ela vem... Putz, essa pergunta é maravilhosa, né? Poder ter a oportunidade de falar já uma parte do que a gente tem encaminhado, né? E diz que a gente tem que pegar sempre 1 metro, né? E colocar lá, opa, eu tô nos 60 centímetros, então falta 40. Falta 40, a idade é assim. Então eu tô chegando ali no bem bom ali, né? Não, mas, viu, Juliandro? Na verdade, eu, na verdade, queria ser pediatra, cara. Porra. Eu sempre achava que meu pai e tal, então eu queria ser um pediatra, eu queria cuidar de crianças e tal.
E depois comecei a imaginar, né? Eu falei, eu não passei no primeiro vestibular. Segundo, eu falei, sabe de uma coisa? E meu pai era produtor de café na região do sudoeste, sabe, Juliano? Uhum. Aí depois daquela geada de 75, aí nós tínhamos também a parte comercial, nós tínhamos um mercadinho no interior, aí na região noroeste do estado do Paraná, né? Ali perto de... Eu sempre falo perto de Cianorte, porque Rondon todo mundo vai confundir pensando que é Que Marechal. Marechal, não. Marechal Cândido Rondon, e na verdade é... Então aí eu ali perto ali, aí depois com aquela jata, aí meu pai, 2 irmãos, né, tio Aldo, tio Arnaldo e meu pai, Antônio, né, e eles resolveram com aquela jata, então eles resolveram entrar na bovinicultura de leite, certo? Isso lá atrás, já A geada em 75 matou os cafezais? Cafezais e tudo, e aí eles partiram para outra. Entendi. Falaram, não, temos que continuar com nossos sítios aqui, e entraram na pecuária leiteira. Aí começaram a comprar umas vacas ali em Paranavaí. E a gente, puxa, cara, quando aquelas vacas chegaram lá no nosso sítio, aí eu era criança e tal, né? Adolescente. Não é que era pequeno. Pequeno eu continuo sendo ainda. Continuo ficando ainda, né? E aí, cara, putz, chegou aquelas vacas lá e chegaram. Era um gado cruzado, girolando, toda malhada, mas muito tranquila. Umas vacas. Eles compraram durante uma exposição em Paranavaí. Compraram lá 20 vacas. E mas eles já tinham nós já tínhamos umas pé duro, como fala lá, né? Já tinha umas vacas dando um monte de leite, 4, 5 litros de leite por dia, né? E meu pai falava que era o leite mais gordo que tinha na região, mas também com 4 litros de leite. Quero ver não concentrar, né? Só tinha gordura, é claro. 4 litros, né? Apesar que, e aí chegou aquelas vacas, eu me lembro, umas vacas chegaram com colar, corrente, com número. Nossa, Juliana, aquilo pra nós era... E aí eu comecei a me perceber, chegou o primeiro veterinário na região, o doutor Abimael. Eu falei, mas peraí, já que eu não vou ser médico de criança, eu vou ser médico de vaca. De vaca, mas olha aí, ó. E aí foi assim, os colegas convidaram eu para ir para Curitiba, estudar. Pô, muita dificuldade naquela época, lá em 1979, 80. Aí partimos para Curitiba. Eu com os camaradas, na República, morávamos em 5 numa República. E aí, poxa vida, falou, vou estudar aqui, vou ser veterinário. Aí botei na cabeça que eu ia ser veterinário, né? Tá certo. Aí comecei a estudar, fiz cursinho lá em Curitiba. E nisso as coisas, nós tivemos um probleminha econômico no interior. E aí, cara, a coisa ficou feia, acabou o dinheiro lá em Curitiba, não tinha mais... Aí não tinha mais dinheiro, cara. A situação ficou feia pra mim. Ou eu voltava pro interior, aí eu falei, não vou voltar mais, não. Eu vou continuar. Meu pai queria muito ter filhos formados. Meu pai foi acho que Um grande incentivador. incentivador. Não, putz, 4 filhos, você é o último. Putz, e os outros tinham se formado mais perto ali, contabilidade e parte comercial. E aí, então, nesse caso, eu fiz aí a... Medicina veterinária. Medicina veterinária. Não, comecei a estudar, aí comecei a trabalhar no banco, no Bamerindos, trabalhei 9 meses, fiz uma gestão, e aí passei no vestibular. Aí, a partir daí, eu comecei já no segundo ano, eu jogava bola, eu era bola, manjava de bola, jogava muito bem bola, passava em frente a farmácia veterinária da associação, lá em Curitiba. Falei, vou pedir estágio nesse lugar. Isso. Fui lá pedir, no segundo ano de faculdade, pedi estágio, subi uma escada lá que tinha, pedi estágio lá em cima, tinha farmácia veterinária, tem os veterinários, ficam lá em cima. Subi lá, tava um professor professor Newton Porribas. Olha só. Da universidade, professor de melhoramento. Lenda do leite. O professor foi secretário da Agricultura, foi diretor da Secretaria da Agricultura. Subi lá e falou, não, temos estágio aí. Eu não tinha feito ainda o estudo. Temos estágio, sim. Se você quiser vir aqui, pode começar amanhã. Aí comecei o estágio e dali, meu amigo, eu fiquei na associação, claro, fiz outros estágios na saúde pública, fiz estágio, aí enquadrei e aí fui começar a fazer estágio em fazenda. Aí fui lá para Brasília olha, fui parar em Brasília, ele arrumou na Embrapa, que tinha lá vacas do Paraná que tinha ido para lá, me mandei para Brasília fazer estágio, fiquei 2 meses, rapaz, mas sofri lá. Senagem em Brasília? Isso, lá, na verdade ficava em Gama, eles tinham lá 150 vacas e eram vacas do Paraná. Aí eu me mandei para lá, de repente, rapaz, chuva...
E, ó, calor, aquelas vacas, Sofriam. as vacas sofriam e nós também. Eu era pequenininho, agora uma vaca de 600, 700 quilos, uma vaca holandesa, sofrendo pra caramba. Mas eles tinham todo um cuidado, né? Eles tinham todo o bem-estar, eles molhavam as vacas, tinha ventilador já naquela época, né? E eu fui esperto, viu, gente? Eu fui esperto porque quando eu cheguei, o gerente da fazenda mandou eu carpinar, cara. Você acredita nisso? Eu já Judiou. no segundo, terceiro ano, mandou eu carpinar. Carpi, cara. Eu falei, pô, não é Eu, comigo que você. eu também já carpi em estágio, Pois viu? é, Os estágios antigamente eram mais duros, né? rapaz, carpinar meus estagiários, só a porteira e olha lá, né? É. Rapaz, aí fui carpinar ali, falei, mas isso aqui não tá bom, não aguentava. Começou a fazer bolha na Bolha na mão. Aí eu falei, e outro colega meu falou, ó, tô voltando, nós somos em dois. O cara falou, ó, esse negócio não é pra mim, ele já tava no quarto ano, eu tava no segundo ano, terceiro ano. Falei, não, isso aqui não é pra mim. Eu falei, eu vou aguentar mais um tempo, eu falei, eu vou aguentar mais um tempo aqui. Meu amigo Juliano, quando surgiu uma vaga para ordenhar a vaca, rapaz, eu entrei no céu. E meu amigo já tinha voltado de Brasília. Aí eu comecei a ordenhar a vaca, fui ordenando vaca, aí fui tocando, fazendo toque. Quando chegava o profissional da reprodução, eu tocava a vaca. E aí a coisa ficou muito boa para nos estados. E depois disso aí, logo que eu me formei, aí surgiu uma vaga na Associação Paranaense de Criadores lá em 1980, 87, 88, e aí eu fui contratado, né? Nossa, que maravilha, cara. Tava na Pindaíba que você nem imagina, meu amigo. Já tem uma história de Rapaz, décadas aí na naquela associação. época, Juliano, eu ganhava um salário mínimo na associação, que eu entrei como estagiário, ganhando um salário mínimo nos últimos 6 meses. Cara, que o cara me pescou. O professor já falou, esse cara, nós vamos segurar e vamos dar aí pra ele aí, porque não tinha como... Esse é bom e persistente. Isso, aí eles acham que... Pô, um estagiário, bom, hoje nós estagiários recebem lá um pouquinho também, né? Mas um salário mínimo é um 200, um 300, né? Juliano, naquela época fizemos festa, cara. Fizemos festa na República. Aí eu morei na Casa Estudante Luterana Universitária, tudo ficou muito bom. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar. Nunca parei de estudar, né? Aí continuei estudando. Então a minha relação é muito boa. E aí, Juliano, a vaca me levou para cada lugar que você não imagina. Eu posso Estados imaginar. Unidos, Canadá, Noruega, Holanda, Paraguai, Argentina, Uruguai, E Toledo. se tratando... Toledo tem vaca boa. E se tratando de vaca e todo esse tempo de história, quais são as principais alterações, mudanças que o melhoramento genético fez na vaca que se tinha como especializada lá nos anos 80 para essa que se tem hoje? Quais são as características que melhoraram ao longo do tempo e como é que você vê a vaca do futuro? Bem, na verdade, a vaca vem evoluindo assim fantasticamente. A vaca antiga era uma vaca que a gente buscava muita estrutura, muitas vezes nela, né? Uma vaca, eu diria até uma vaca de 650, 700 quilos de peso vivo, uma vaca holandesa. Vou falar das duas raças que eu tenho mais conhecimento, que é tanto a raça holandesa, que é aquela preta e branca, a variedade preta e branca, e a vermelha e branca, que é a variedade vermelha e branca. E também do Jersey, que eu sou, na verdade, classificador oficial e jurado oficial das duas raças também, tanto da raça holandesa como da raça Jersey. Mas evoluiu muito a questão da produtividade dessas vacas, né? Hoje se investiu muito, principalmente na genética de touros altamente positivos. A genética, no caso da seleção para a produtividade das vacas, é excepcional, né? Hoje, para você ter uma ideia, né, Juliano? As nossas vacas aqui holandesas no estado do Paraná, especializada, desses criadores especializados, nós temos aqui exemplos aqui em Toledo, né? Temos casos aqui de produtor. Você vê, aqui, eu saí hoje de uma propriedade, agora de manhã, até estou cheirando vaca aqui. O criador aqui em Toledo, ele tem média, você veja bem as médias de vacas aqui em Toledo, dando 40 litros de leite por dia, né? Você veja bem, né? Então, temos um criador aqui perto, as vacas dando 40 litros de leite, com 3,7% de gordura, 3,3% de proteína, né? Com 122 mil células somáticas. Então a vaca evoluiu muito a questão de produtividade dela, na genética para leite foi impulsionada. E o grande impulso de tudo isso aí, sabe, Juliano, a partir de 2009, nós a partir daí teve eu diria que é um divisor de águas. Por quê? Porque, na verdade, a partir daí entrou a genômica.
o touro genômico. E aí a rapidez com que se vem a genética no processo de melhoramento é fantástica, né? Enquanto antigamente a gente, para saber se um touro era bom para produção de leite, gordura, proteína, bom de ubre, bom de perna, que dá vida produtiva para o animal, a gente tinha que esperar aí um tempo aí de 5 anos, quando que se coletou sêmen desse touro, até as filhas dele parirem, até as filhas dele começar a dar leite, até a gente analisar a conformação, classificar, era 5 anos. Hoje, com a genômica, ele nasce e Já aí se já, sabe o que vai já ser. vai lá, tira um pelinho dele, vai lá na cauda, tira os pelos, vai para um laboratório, ou estica o DNA, analisa o DNA, vê lá os 30 cromossomos do pai, os 30 cromossomos da mãe e já se define o que ele é, e com uma confiança muito alta. Que antes nós precisávamos ter 20, 30 filhas para a gente pegar e saber se ele era positivo para as características, se ele era superior para a produção de leite, gordura, ubre, a parte de fertilidade também, né? Agora não. Então, a genômica foi, assim, realmente um diferencial de algo. E veio crescendo. Mas, por um outro lado, tiveram também duas coisas que são fundamentais. A qualidade da comida, da alimentação, a tecnologia do alimento é impressionante, né? Você vê o que evoluiu também, aí é tua área, você conhece muito mais que eu, mas a gente Bondade, vê imagina. a nutrição, né, o balanceamento das dietas, né, a qualidade desses alimentos, né, é fundamental, porque a genética, ela tá ali, né? Por exemplo, no meu caso, na verdade, meu pai tinha 1,90 m, minha mãe 2 metros, né? E eu sou baixinho, na verdade, é porque eu comi pouco, não comi muito. Era italiano, né? Então o que acontecia? Comia só, como é que é, o polenta e tal. E eu tive um problema de superlotação também, sabia, né? Competição de coxa. Sim, porque nós éramos. Lá em casa era eu, meu pai, minha mãe, mais 4. E tinha meu avô, que também morava com a gente. E era pequenininho. E o meu prato era o último. O mais velho, eu sentava do mais velho. Isso é muito importante, gente. Superlotação está sendo um problema seríssimo. Não adianta também você ter muito genética, muita comida e superlotação. Não expressar. Superlotação, né? Então, na verdade, essa genética, mas aí, então. E a outra coisa, você vê hoje aqui, nós estávamos lá na propriedade aqui do criador. Dali a pouco começou a dispersor jogar água nas vacas, né? E hoje tá gostoso, tá fresquinho, né? Então hoje de manhã tava legal, né? Mas começou a dispersar água. Dali a pouco os ventiladores estavam lá ligados. É uma outra ambiente, é uma outra pegada, Deixa né? eu te contar. Quando eu olhei a cama das vacas, esse criador tem um confinamento, certo? É um freestall que a gente chama, ele confina a vaca. E lá tem as camas para as vacas, não sei se os produtores, mas eu acredito que a maior parte dos produtores conhece o que eu tô falando, né? Sem Então dúvida, é um confinamento sem dúvida. aqui, entendeu? Aquela cama, eu falei, cheguei na praia. Pô, areinha, cara, a cama das vacas, aquela areinha limpinha, fininha. Eu falei, traz a cerveja. É hoje. Traz o meu guarda-sol, não precisava, porque eu tava com coberto. E, cara, isso aqui cama para aquelas vacas. Pensei que o criador tinha dado banho nas vacas para me ver as vacas. Pô, chegou o Altair aí da associação. Vamos limpar os bichinhos. Não, a cama das vacas. Então, o bem-estar dos animais. Fundamental. Fundamental. E ali, claro, ali vai dar leite mesmo. Pô, aí eu chego e vou na frente das vacas. Aquela comida lá que, pô, cheirando uma coisa maravilhosa. Amarelinho, que coisa, sabe? Ah, rapaz. Então, é tudo junto, é um conjunto. E a outra coisa fundamental. Nós fomos no bezerreiro, o Júlio lá, que nós tava lá no bezerreiro, o cara cuidando das bezerras lá, falou, não, puta, essa aqui teve não sei o quê. Parecia até médico. Tem uns que são assim, né? O zelo pela retribuição. E eu vendo as maravilhosas, eu querendo ver as bezerras. E realmente as bezerras, algumas bezerras muito boas, né? E ele com aquele cuidado. Aí, vou lá pras vacas, quem tá lá? O Paulo, que cuida das vacas. Quantos anos ele tá na propriedade? 25 anos.
O Paulo já falou, essa aí não, essa aí tá preta, tá? Mas essa aí, essa vaca eu tirei. É um zelo, um cuidado, o cara quase que o cara individual, não, né? individual. Tanto é individual, você acertou, Juliano. Sabe que é individual? Sabe o que ele fez? Eu entrei no lote das vacas de primeira cria, certo? E aí eu vi lá que tinha uma vaca de terceira cria. Eu falei, não, sabe o que acontece? Essa vaca que tá aqui de terceira cria, eu trouxe porque, ela não. Se ela fica nas vacas maior, batem nela. Se ela vai não ser pra cá, e aqui nesse lote, uma vaca de terceira aqui no lote de vaca de primeira cria, de primípara. Ele falou, não, eu tô deixando aqui. Eu falei, rapaz, esse cara é diferente. Conhece o indivíduo, né? Então, na verdade, vaca por vaca. É a evolução, né? E o futuro? Você me perguntou do futuro. O futuro tem um estudo muito legal que foi apresentado na Daily Science agora esses últimos tempos e até ontem na semana passada a gente apresentou e tem esses números que eles fizeram um estudo, grandes pesquisadores, grandes colaboradores da universidade, o professor Plitt é um cara muito top com vários colaboradores. E o que é a vaca do futuro? Na verdade, a gente hoje, quando vai escolher a genética, tem uma coisa que é super importante, que é o valor para saúde e fertilidade. Então, nós estamos buscando cada vez mais vacas eficientes em saúde e fertilidade. E tem agora também nas provas, isso é bacana para os produtores aí que estão aí ouvindo. Isso aí é Estados Unidos, Canadá. Agora, nas provas dos touros, lá, quando você vê lá, o touro é bom para leite, o touro é bom para gordura, o touro é bom para sistema mamário, dá ubres bom, alto, largo, levantado do chão, alto, para não pisar no teto, para não sujar demais as tetas. Então, vem também agora uma questão que está muito ligada a você, que é a eficiência alimentar. Então, hoje, os touros a gente fica também selecionando e de olho, é uma características novas, tanto resíduo alimentar como eficiência alimentar, mas estão aí e a gente na prova dos touros está olhando muito isso. Então, nós continuamos, claro, o produtor continua recebendo, Juliano, pelo volume de leite, certo? E gordura e proteína, que é importante. E baixa célula somática, que isso é importante. Mas agora entrou essa nova característica, então o futuro é vacas mais eficientes, vacas de tamanhos mais medianos, vacas com ubre. Mas viu, gente? O ubre continua sendo excepcional. Porque se ela não tiver ubre, todo dia nós estamos mexendo com essa máquina, de manhã, de tarde, de noite, se for 3 ordenhas. Então o ubre precisa, o ubre está ligado com tudo. Isso aí já tem trabalho mostrando que a vida produtiva da vaca, se nós queremos que a vida produtiva ela dê 40 mil litros de leite, que é o que nós queremos hoje, ela precisa de ubre. E se nós queremos que a vaca dê 3, 4 cria e que ela busque o alimento, ela passa quantas horas comendo, né? O Renato falou para nós, a vaca fica 5 horas, sei lá quantas horas. E o que acontece aí? De pé, muitas vezes. Então ela precisa de pernas e pés. Então, se nós... E outra coisa, os estudos falam, e no Brasil nós temos uma certa dificuldade, porque o custo nosso de criação é muito maior. E a reposição nossa, tirar uma vaca velha e pôr uma nova é caro. Então você tem com que... Ela começa a se pagar uma vaca... depois da primeira em meia, talvez segunda cria, dependendo da produtividade da vaca. Mas teve momento que vacas boas mesmo de leite, elas começaram a se pagar o investimento dela na terceira cria, gente. Na terceira cria. Então nós precisamos fazer coisa boa. E vou te dizer, quando eu olho lá os resultados de análise de leite, do tanque de leite daqui, eu vejo que os criadores não têm muitas vacas, né? Hoje os nossos criadores lá estão na região de Castro, Carambeí, estão crescendo muito. Daqui a um pouco eles vão fazer prédio de vaca, né? Mas aqui vai ter que fazer comida também, porque o problema não é fazer o prédio para vaca. Prédio para vaca a gente faz, né? Agora, até esse dia atrás, tem uma curiosidade. Eu vi num navio de vaca, cara. Tem uma foto, até uma hora eu mando para você mostrar para a turma aí. Um navio onde, na verdade, não é um navio, mas uma estrutura em cima do mar para criar, para produzir leite. Ordenhar a vaca. Para ordenhar a vaca. No Japão, isso. Eu acho que provavelmente. Eles costumam aterrar o mar, né? Então, cara, então a vaca é o seguinte, a vaca vai ter que ter boas aberturas de peito, vaca bem estruturada, não muito grande, os ubres têm que continuar fortes. Então lá eles estão falando nesse... E a previsão para 2050, nesse estudo, hoje as nossas vacas estão dando em média 30 litros, né, 30, mas nós temos rebanho com média de 50, aqui como eu falei tem. E a previsão
pasme você, viu, Juliano? Eu quero estar lá para 2050, eu vou estar na atividade. Não sei se vou estar trabalhando, né? Certamente estará. Mas eu vou estar por aí, porque eu sou pequeno, come pouco, anda, aquele negócio, ajuda bastante. O grandão Opa, sofre as pernas sempre. O é, grandão sofre mais as pernas, né? tem os Mas desvantagens. a previsão para 2050, a tendência das vacas darem lá na lactação 30 mil litros de leite. Meu amigo. 30 mil litros 30 em mil. 300 dias. No ano, isso, na lactação, isso mesmo. 100 litros por dia. Isso mesmo. Temos muito a buscar, né, gente? Vamos falar a verdade. Quanto a caminhar, né? É isso aí, cara. E vamos pagar para ver isso aí. Impressionante. Eu gostaria de falar com os amigos de casa agora um apontamento importante que o amigo Altair comenta agora sobre a eficiência alimentar, que há pouco tempo se teve a sua diferença esperada de progênie considerada, né? E veja, o tamanho das vacas e até um pouco tempo atrás, se buscando animais grandes, justamente porque esses tinham uma capacidade maior ingestiva. Teoricamente, não teoricamente, mas na prática mesmo. Quanto maior a vaca, maior o consumo. E sempre se teve como meta 1,5 litro de leite para cada quilo de matéria seca. Então, dentro dessa regra matemática, quanto mais matéria seca ingerida, quanto maior for a vaca, melhor ela desempenha. Mas hoje nós temos visto genética já comprovando e melhorando os animais dentro dessa lógica. Não, esse é lei, é água, rapaz. Pelo amor de Deus, vida. Cara, vamos ter que pedir pro nosso amigo Rodrigo providenciar um leite para nós hoje. Não. Geralmente tem, viu? Mas bom, porque essa hora da noite eu já não jantei. Tô morrendo de fome. E vocês me dão água? Eu não venho mais aqui, meu amigo. Pode ter certeza que quase sempre tem leite. E queijo? Precisa também. Pelo amor de Deus. Já tô, oi, torna um queijinho, vai mesmo, desculpa. E a lógica é essa, tem vaca que faz mais de 1,5 litro de leite para cada quilo de matéria seca. Temos vacas geneticamente mais eficientes. Isso aí foi realmente um grande avanço, né? Que mostra que não precisa, de repente, ser uma gigantesca de uma vaca para. E o tamanho não é documento realmente na qualidade, né? Isso é a pura verdade, né, gente? Tamanho do documento, senão eu já estava eliminado. Imagina. Já estava no descarte fazendo. O tourinho descartado seria o primeiro. Você estaria bem, né? Você estaria legal. Deixa eu lhe perguntar de uma observação de campo. Porque touro pequenininho não vai, cara. Não vai. O que a gente às vezes ouve dos produtores, às vezes de técnicos também, é que a conformação, aquilo que alguns dizem, não, essa aqui é uma vaca para pista, ela tem as características que realmente são esperadas. E é importante dizer que toda característica que eu julgo uma característica importante e que eu tenho um padrão, ela tem alguma relação com a vida produtiva, com a capacidade de produção dessa vaca. Mas a gente tem visto, às vezes, algumas vacas que, em se tratando de conformação, que elas têm algum tipo de defeito, enfim, elas não são vacas que eu levaria para um julgamento, mas que ainda assim elas desempenham fantasticamente em produção. Existe essa situação de você ver muitos rebanhos onde, por exemplo, você classifica vacas, você acompanha muitos controles leiteiros oficiais e você enxerga rebanhos assim, que são altamente produtivos, mas que não teriam um gado com mérito para a pista? Bom, isso é uma confusão que é muito feita tanto entre os criadores e entre os técnicos também, né? Entre os produtores e os técnicos. Na verdade é o seguinte, a vaca, existe uma diferenciação entre o tipo vaca show, que é para pista, que é para julgamento, e o tipo vaca, na verdade, aquela vaca, a conformação funcional para a vaca produzir grandes quantidades de leite, ter alta vida produtiva. Eu estou falando, a alta vida produtiva, ela é produzir leite durante 4, 5 crias, né, com um bom volume de leite, aí seus 9 mil litros de leite ou 30 litros de leite por dia. O que acontece aí é o seguinte, Juliandro, a vaca, independente se é uma vaca show ou uma vaca de rebanho, o grande diferencial é o seguinte, a vaca show, a vaca que vai para a pista e tal, ela precisa ter todas as características de uma vaca que eu diria que é uma vaca comercial, aquela vaca que está lá praticamente todo dia lá no rebanho e produzindo o leite lá.
Então, aí, nós analisamos 23 características, seja ela da raça Jersey, seja ela da raça holandesa, independente, uma boa vaca leiteira, nós ficamos de olho em 23 características. Vou dar, por exemplo, um exemplo de uma característica de conformação, de tipo, né? Por exemplo, a minha dissertação de mestrado, eu queria, como classificador há muito tempo, então eu queria saber disso. Então eu peguei 25 mil vacas de primeira cria, os dados de produção dessas vacas, e também dessas 25 mil vacas, eu peguei 15 mil delas de primeira cria, que tiveram sua análise de conformação analisada na associação. E aí, o que a gente encontrou? Isso fiz aqui, eu queria ver no Paraná e no Brasil como é que se reagiria isso. Então, realmente, o que atrás aí? A gente analisou tanto geneticamente e fenotipicamente as vacas. Por exemplo, que tem os ubres mais largos, aí eu estou falando tanto na raça Jersey como na holandês, eu estou falando uma largura aí de 24 centímetros no holandês e aí 22 centímetros na raça Jersey, lá atrás, lá na largura. Essas vacas, na vida produtiva delas, elas são muito mais leiteiras que as outras vacas. A largura vista de trás. De trás do ubre, isso, né? E essa altura lá atrás também tem uma relação, tem uma correlação com a produtividade, principalmente na vida produtiva. Então, a altura também vista de trás. A altura de trás também, a largura, você vendo a vaca de trás. Pô, pena que eu não trouxe uma vaca, mas podia ter trazido. Uma altura e uma largura de ubre posterior são de vacas mais leiteiras. E essa relação, essa correlação que nós chamamos tecnicamente falando, essas correlações fenotípicas ou de visão do animal e genética, elas existem, né? E aí, claro, e aí tem outras, mas, por exemplo, uma outra que é a profundidade do ubre, que, por exemplo, o ubre da vaca está aqui, essa distância até o jarrete, ali tem vendo a vaca também por trás, a pontinha de osso de trás ali, até o piso, nós damos nome a essa característica de profundidade de ubre. Essa característica, a vaca de primeira cria, o desejável é mais ou menos 15 centímetros. E a cada cria ele vai descendo 2,5 centímetros. Até que ele chega ali no curvião, não sei como é que tu chama aqui, mas nós chamamos ali no jarrete ali. Uhum. Então, as vacas que têm boa genética e de conformação e tal, sempre a gente quer que esse ubre fique acima. Por isso que a gente usa touros também melhoradores para isso. Por quê? Porque tem uma relação com a vida produtiva das vacas também. Então, essas características de conformação, elas são super importantes. Agora, elas também são importantes para aquela vaca que vai na pista. Porque uma grande campeã jamais vai ser uma grande campeã se ela não tiver um ubre alto, largo e bem inserido e bem grudado na vaca. Porque é a parte mais importante da vaca. E as pernas muito corretas. Só que o que acontece, a show? A show é igual a gente. A show é igual a gente. A gente toma banho, passa perfume. Né? Quem ainda, uma tosqueadinha. Como diz ainda, quem tá na cria, você tá bem pra caramba, mas eu tô meio barrigudinho e tal. Pra mim entrar na pista, pegar de novo alguma coisa, eu vou ter que entrar na academia. Tá certo. Dar uma enxugadinha aqui, botar um saltinho mais alto. Então, na verdade, a vaca de show, é isso que a gente faz com ela. A gente bota ela numa condição assim, ela tem que estar num momento mais de pico de produção. Ela vai estar com 60 dias, 90 dias. Se ela não tiver, a gente faz uma dieta para ela. Aí chama os mestres aí para dar uma enchidinha no leite mais. Né? Põe um bustinho ali também. Eu vou dar uma propaganda aqui. E aí prepara ela, lava bem, vários banhos, bota um cabrestinho, nós também. Quando a gente entra no baile, que tá solteiro no meu caso, não. Não sei no meu também não. Não arrumar problema em casa, né? Isso. Então, eu também não, também. Mas quando a gente entra na pista, de novo, aí na pista de julgamento ou na pista do baile, entendeu? Você tem que entrar todo cheiroso. Cortar o cabelo, fazer as unhas. Então a vaca, mas essa vaca lá, hoje nós não queremos mesmo. Eu sou jurado há muitos anos. Tive a oportunidade de julgar a Expo Castrolano no ano passado, tive a FenaSul lá Então eu quero que aquela minha campeã da pista lá, ela tem que ser campeã lá na propriedade também. Viver bem, reproduzir, estar eficiente, dar leite de qualidade, grande quantidade de leite e viver bem, com saúde. Então, isso que nós queremos. As características de conformação, elas têm que estar relacionadas com a parte econômica. Porque
Você já ordenhou vaca, provavelmente. Já. Quem que gosta de ordenhar uma vaca que os tetos estão lá mirando lá pros cantos? Peraí. Nos robôs não vai entrar essa vaca. Quem que gosta de botar a ordenhadeira numa vaca que o ubre dela tá batendo lá no chão? Não tem jeito. Ah, cara, pelo amor de Deus. Aquela vaca dura lá que você não sabe, né? E quem que gosta de ordenhar a vaca com os tetinhos desse tamanho que tá ficando agora? Cai a teteira, começa a chupar. Ah, rapaz. Quem que não quer ver essa é a... Mas o grande segredo, Juliano, eu vou te dizer pros criadores aqui. Você sabe qual que é o grande segredo? O grande segredo, eu vou dar uma dica. E não vai custar nada para ninguém. Nós temos que buscar equilíbrio na vaca. Aí, o equilíbrio, o que eu quero dizer? Não ser muito grande, ter ubres bem equilibrado. Também, talvez, não tirar tudo dela também. Então, o equilíbrio. Na vida da gente, tudo é o equilíbrio, né? E na vaca não é nada. Vaca equilibrada. Estrutura de corpo e força, estrutura de pernas e pés, estrutura de ubre. Ah, uma beleza, cara. O que você se refere quando você fala em não tirar tudo dela? Só pra gente... Na verdade é o seguinte, você tem, eu ouvi essa frase do professor Wave, que é um professor do Canadá, que trabalha muito com bem-estar de animais, e ele trabalha em bem-estar com altas produtividades. Ele falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer, e eu também quero que você e os produtores aqui que estão ouvindo a gente não esqueçam. O equilibrista, ele não cai por causa da altura, aonde ele está. Ou ele está 1 metro, ou ele está a 10 metros, ou a 30 metros. Ele não vai cair pela altura que ele está. Mas ele vai cair quando ele desequilibrar. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Independente se ele está a 1 metro ou 1 metro. Então eu estou querendo dizer, se o teu potencial genético das tuas vacas, ou se tuas vacas, as tuas vacas vão se quebrar, ou vão se acabar, quando você perder esse equilíbrio, você preparar, e aí entra todos nós, né? Você tá todo equilibrado e balanceado em tudo. É a velha história. Se você meter muita ração numa vaca, você vai acabar com os pés você vai ter cetose, você vai ter acidose, então você vai acabar, desculpa a palavra, você vai meter, mas você vai desequilibrar, entendeu? A dieta tem que ter muito equilíbrio entre a energia, entre a proteína, entre os microminerais. E quando eu falo na vaca, na genética da conformação da vaca, nós também trabalhamos em equilíbrio. Elevar aquelas 3 grandes grandezas de uma forma a nenhuma delas ter prejuízo. Eu ter a produtividade que a genética permite sem que ela tenha problemas imunitários, problemas reprodutivos. Os 3 grandes alicerces aí da produção. E hoje o grande cuidado nosso mesmo eu vejo de vez em quando, eu chego em propriedades que a gente vê o seguinte, o criador quer ter ótimos resultados, mas você vê, por exemplo, as vacas com score de condição corporal ou muito magras, ou muito gordas. Tudo isso traz consequência. Tudo traz. E aí, então, por isso, e a outra coisa, eu acho que nós lá na associação, em primeiro lugar, nós temos sempre auditorias. Cada período a gente tem uma auditoria lá, né? Mas a gente encara as auditorias como assim, onde tem alguns pontos fracos que nós temos, ou que nós temos oportunidades para melhorar. Nós não estamos fazendo certo, né? Nós também sempre trazemos pessoas altamente competentes em algumas áreas. E aqui eu vou falar do marketing, aqui eu vou falar da parte contábil, na parte de gestão, né? Na parte de informática, que hoje precisa. Então, o que eu tenho que dizer para os criadores é que não dá mais, né? E o grande recurso, isso eu ouvi um tempo atrás, e agora nós vamos mudar, mas ainda, o grande investimento de um produtor ainda é uma caneta e um caderno. Ele tem que começar por aí. Anotar dados e ler esses dados, tomar decisões. E aí junto com gente boa. Dr. Lair, meu pai foi funcionário dele. Dr. Lair é o do Laranjo, a fazenda dele é uma das maiores fazendas, já faleceu, mas o filho dele continua. É uma das maiores fazendas de produtora de leite do Brasil. Ele tá tirando o filho dele lá, acho que não sei se é 80 mil litros de leite por dia, coisa assim, né?
E eu tive numa apresentação dele, numa palestra, ele falou assim, Altair, falou pra nós, falei assim, mas, poxa, tudo que o senhor põe a mão. Meu pai foi funcionário, meu pai vendia adubo pra ele. E eu sempre queria conversar ou ter oportunidade de ver um homem daquele falando, um homem de sucesso em tudo, na laranja, tudo que ele, café, no leite, tudo que ele põe a mão. Eu falei, mas tudo que esse homem põe a mão, vira ouro. Vira dinheiro. E sabe qual é o grande segredo que ele falou? Ele falou o seguinte, eu não preciso saber se uma vaca tem 4 tetas ou 10 tetas. Só que o seguinte, as pessoas que trabalham comigo, ou que dão assistência para mim, ou que estão comigo, são os melhores. Eu tenho os melhores caras da reprodução. Eu busco os caras melhores da reprodução. Eu busco os melhores caras da nutrição. E ouço eles. Só que também é o seguinte, eu faço tudo o que eles fazem. Muitos produtores vão... É igual a gente ir no médico. Vai lá, leva os exames, ou faz os exames. Entendeu? Pô, tô com 800 mil células somáticas, 1 milhão de células somáticas no meu tanque. O produtor tá lá sempre com 1 milhão de células somáticas, é a mesma coisa que ele foi no médico. Tá com 1 milhão, sei lá, 6 milhões de leucócitos, ou eu que sou diabético, tô lá com 300 de glicose, a hemoglobina glicada batendo no 12, e eu não faço nada. Não tem jeito. Então, são 2 coisas. Primeiro, eu fui buscar o melhor médico eu sou diabético. Mas eu herdei isso aí, porque não é porque eu como muito doce, né? Amo doce. É genético. É genético. Agora, veja bem, Juliano, eu sou diabético. Meus exames veio lá que, tô precisando me resolver. Então, é a mesma coisa. Vai um técnico na propriedade e você vai falar pro cara, olha, isso aqui é o seguinte, a tua dieta não tá legal, ou tuas bezerras tá assim, ou o cara do conforto, e não se faz nada. Quer dizer, você, ou mesmo geneticamente falando, olha, o senhor precisa aqui melhorar a inserção anterior dos úteros, das suas vacas, que precisa botar touro mais positivo para isso. E aí não se faz nada, né? Então, e a gente vê tanta gente querendo ajudar muitas vezes, né, produtor. Claro que tem também os picaretais, todo lugar tem picaretagem. Felizmente. Mas o que eu tô querendo dizer assim, o recado que ele deu para nós é esse. O produtor que quer ter sucesso, que a gente vê que cresce, ele tem que estar bem assessorado. Boa assistência técnica, com pessoas sérias. O Renato falou uma coisa bem legal ontem, que eu acho que nós temos que continuar falando. Rapaz, cara que vai na propriedade, fica querendo tomar chimarrão. Eu adoro chimarrão. Mas cara que fica lá, batendo papinho. E tô tomando tempo do... como eu trabalho com os holandeses muito, eu demorei 15 anos para tomar um café com leite dentro de uma casa do holandês, né? Veja. Porque ele chega, te espera e, vamos fazer o serviço, gente. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E se você não trabalhar, você não fica com eles. E se você não estiver estudando, aprendendo e levando... Entregando o resultado. Você não fica. A associação está completando, Leandro, 70 anos. E o laboratório nosso de leite tem 30 anos e estamos agora entrando agora numa novidade que é o PCR, análise no tanque de leite. Nós estamos agora analisando 16 micro-organismos que podem estar presentes naquele tanque de leite lá, sabe? Né? Nós agora estamos fazendo plano de melhoramento genético para as propriedades. Então o registro dos animais não é só o registro. Nós olhamos o registro, estamos fazendo as avaliações genéticas dos animais, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que usar essas coisas, essas ferramentas que estão aí. Estão tudo aí. Agora precisa usar. Esse é um tema que eu gostaria de lhe perguntar, e fazendo inicialmente uma observação. Eu sinto não só no sentido de perceber, mas de ficar sentido, com o grande número de animais de alto potencial genético, vacas realmente especializadas, vacas tanto funcionais quanto vacas para show, né? E que, infelizmente, na nossa região oeste do Paraná, outras micro-regiões que conheço também, muitas delas não aderindo à necessidade de registrar, de ter documento, de ter história desses animais. Citando-lhe um exemplo, nós tivemos uma produtora que nos visitou aqui, neste programa, no primeiro episódio, que é a Patrícia Didrich, de Quatro Pontes. Ela, neste mês, está completando 365 dias sem baixar de 40 litros em 2 ordenhas. É uma flor de genética que há naquelas vacas lá, a grande maioria dos animais.
e que eu volta e meia falo para ela e falo para tantos outros produtores, vocês têm vacas que deveriam sair só da minha caderneta e do meu Excel aquele registro de volume de leite. Quantas e quantos animais de 16 mil quilos de lactação e que nós precisaríamos ter esse tipo de histórico, esse tipo de documento registrando aquilo que enche os nossos olhos e nos impressiona. O que é que nós poderíamos, Altair, fazer em conjunto? Ou Conversa com Leite, a Associação Paranaense, para motivar os produtores a despertar para a importância do registro e do acompanhamento, da classificação dos animais? É que, na verdade, as associações, elas acabaram fazendo... Falo em associação, cara. Já dá um... nem com a meia do pé eu quero ser sócio, né? Ninguém quer ser sócio mais com a mulher, não quer ser sócio mais com sócio, com amigo. Não, na verdade, é o seguinte, as associações, antigamente, elas realmente só entregavam um papel para o produtor, lá um documentozinho com a fotografia, no caso da raça holandesa, tem lá um documento que tem a fotografia do animal, né? As associações são pequenas e a gente muitas vezes não tem recurso para chegar lá até o produtor e falar para ele coisas diferentes. Por exemplo, hoje, o registro do animal, quando você registra um animal, ele é apenas, na verdade, o que é? Ele é apenas a matéria-prima para um programa de melhoramento genético. Para você, geneticamente, identificar quais são os seus animais superiores geneticamente e inferior geneticamente. Mano, minhas vacas estão dando... Eu tenho vaca aqui de primeira cria que dá 40 litros de leite, né? E eu não preciso saber geneticamente, ela é boa pra caramba. Só que aí é um engano. Que muitas vezes dentro da tua propriedade você tem vacas de primeira cria que dão 40 quilos de leite ou 40 litros de leite, mas você tem vacas que dão 20 litros de leite na primeira cria. E você tem que ver que qual época ou qual período, qual ano. Se foi há 2 anos atrás, será que aquela vaca de 2 anos atrás que sofreu pra caramba, que não tinha uma silagem de milho muito boa e tal, e agora vai pegar esse milho maravilhoso com essa silagem maravilhosa? Quer dizer... O balde, ele diz muita coisa, com certeza. Mas o que vai dizer o potencial para frente, quem quer ter futuro, é a parte de dentro, é a genética. Então, o registro hoje, quando você faz análise também não adianta também só fazer o registro de controle leiteiro e análise de conformação, as associações agora, juntamente, brasileira da raça holandesa, estou falando mais aqui, mas do GERS também está fazendo agora, vai fazer agora também, a gente tem dados que vai dizer geneticamente quais são aqueles seus animais superiores e quais são aqueles animais inferiores. Então isso mudou dentro, né? Além disso, as associações hoje elas trazem outros serviços junto. Por exemplo, quem é associado da Associação Paranaense, ele pode ter um programa chamado Programa Vaca a Vaca. Hoje nós já estamos acompanhando 110 mil vacas todo mês. Chega lá no nosso laboratório a amostra de leite de 110 mil vacas. É como se estivesse mandando para um laboratório que tem na região, entendeu? Essas vacas. E aí o nutricionista vai pegar esses dados, a relação proteína-gordura, a relação gordura-proteína, ele vai pegar a ureia, o NUM, que nós chamamos de nitrogênio ureico, se está dentro ou não está dentro. Porque ele tem grupos de vaca lá. Vai ter aquele grupo que está com até 100 dias de parida, tem aquele do meio da lactação, de 100 a 200, de 100. Então, você veja bem, são ferramentas. Então, nosso caso, eu estou citando agora a Associação Paranaense, nós temos esse laboratório com essas coisas. E esse criador, se ele é sócio, ele tem desconto em tudo isso aí. E é uma mixaria. É 4 e poucos reais por vaca por mês. E ele também fica sabendo quais aquelas vacas que ele corre risco de ter mastite, de uma infecção, porque nós analisamos célula somática também. Então são tecnologias que são fundamentais. E realmente, aí também eu faço um apelo, porque, veja bem, você está na área de nutrição. O cara só fazer a nutrição, isso eu perguntava para o professor Rodrigo de Almeida lá, você fazer só a nutrição pelo tanque de leite, claro, se você não tem nada,
fazer já pelo... é alguma coisa, já é mas alguma coisa. é pobre Mas- demais para mas uma é- tomada de decisão. Isso, exatamente. É isso mesmo. Você sabe das coisas. Então, é pobre demais. Agora, se você tem individual, relação proteína, gordura, célula somática individual. Mas não é o produtor que vai trabalhar com isso aí, é o profissional. Mas dentro disso, vai tudo para dentro do registro do animal. E é claro que você tem uma vaca que tem a mãe era muito boa de conformação de útero, a MB lá. A filha é MB, a avó é MB, excelente. Pô, a tendência da filha ser também muito boa no útero vai continuar. Então, mudou muito isso aí, sabe? E agora, por exemplo, no caso da nossa associação, nós estamos fazendo genoma também. A Associação Brasileira da Raça Gerson agora também, ela faz também genoma. Ela está fazendo genoma para aquele criador que quiser. E o seguinte, ele recebe genoma internacional e recebe o genoma nacional também. Então, o criador que é associado, nós tem desconto. E aí nós temos exame para tuberculose, brucelose, nós temos exame para isso no leite. O tuberculose é um exame complementar, tem que aí explicar para os colegas que é uma novidade. Mas nós fazemos para IBR, para doença, nós fazemos para neóspora lá no nosso laboratório. Então hoje... Um portfólio completo de benefícios para poder bem decidir sobre o destino, sobre a realidade do momento e o destino que será amanhã do leite, com muito mais pé no chão. Isso. Muito mais dados, muito mais confiabilidade. Porque a associação nossa, a gente pensa assim, os nossos criadores, que são os diretores lá, a associação tem que servir para o produtor. Se ela não servir, ela vai sair do mercado. E a nossa tem 70 anos. E firme e forte com vistas a mais 70. Estamos agora construindo um novo laboratório para PCR. Agora já está. Julho agora começa aqui, a novidade que eu trouxe aqui, que através de uma amostra do tanque de leite, você sabe qual que é o principal agente que está ali, se é um estáfilo, se é um estrepto. Isso aí é tudo da sanidade aí, né? Então a gente está crescendo. E agora nós estamos fazendo a genotipagem dos animais e nós juntos não entregamos só a genotipagem. Nós entregamos um plano de melhoramento para o criador. Nós pegamos lá, o criador lá genotipou 10 bezerras. Nós pegamos aquilo lá, vamos no produtor, entregamos para ele falando assim, olha, o teu cuidado é com isso, com isso e com isso. É o futuro chegando. Isso. E aí presente. Ele tem a empresa de sêmen que ele gosta, se é aquela outra que atende bem ele, né? Se é essa, ou aquela, ou a X, ou a B, aí ele decide, mas nós damos os parâmetros para ele. O que ele precisa? Junto, nós construímos e damos remédios juntos. Nós estamos trabalhando juntos, o remédio, e aí ele vai decidir se... Falo agora com o público de casa. Veja quanto benefício que se tem quando tanta tecnologia pode ser traduzida, fazendo um raio-x do nosso rebanho mensalmente, daquilo que se é para tomar decisão, para ter um amanhã melhor. Ler números, isso aí para os técnicos, para os consultores, é de fundamental importância. Com certeza. Perdão. Agora, o culpado, quem que é isso aí? O culpado ontem eu tava conversando, eu converso sempre. Rapaz, esse negócio de qualidade de leite, né? Esse negócio é um empurra-porra que eu não aguento mais. Os meus cabelos, na verdade, ficaram brancos. Agora vão começar a cair. Rapaz, é um empurrando pro outro. O produtor fala que eu não recebo, não vou fazer. Para ter qualidade. Eu não recebo, que eu não vou fazer. A indústria fala assim, eu não tenho recurso, se eu cobro a qualidade dele, vai pro outro. Pô, pelo amor de Deus, gente. Eu vou no supermercado, eu quero comprar uma maçã boa. Eu vou separando a maçã, eu vou separar melhor. Você vai comprar um abacaxi, abacaxi pequenininho, não sei o que, aquela coisa toda. Você vai no mercado. Então, fazer qualidade, claro, tem que se pagar, porque tem custo para fazer qualidade. Mas, em primeiro lugar, nós temos que pensar na vaca. Sim. Eu adorei a palestra de novo, o Renato ele botou como um dos grandes indicador, e nós sabemos que um grande indicador de bem-estar das vacas é contagem de célula somática. Então, peraí, gente, se você tá lá com 500 mil células somáticas no teu tanque de leite, você tá perdendo 6% da produção, então de cada 100 litros, 6 tá indo por fora. Você tem lá um risco de 15 a 20% de vacas com mastite subclínica. Então, e aí fica esse empurra, eu não... Mas o bom é o seguinte, os produtores que sabem a importância e que nós conseguimos produzir, eles vão atrás. Isso na verdade. Agora, nós não podemos ficar cuidando desses produtores, ou nós também a indústria, comprando leite que não é leite. Né? Leite que não é leite.
Tem que ter o comprometimento Da bilateral. cadeia, como todo mundo. A consciência de fazer qualidade e do laticínio também poder. Algumas cooperativas, para você ter ideia, nossa, pagam em torno de 12% só para célula somática, a mais, preço base. 12% para célula somática e para CPP, que é contagem bacteriana total. Isso deveria ser exemplo e média estadual, para não dizer nacional, de valorização do leite pela qualidade, né? Mas aí é o seguinte, eu tenho um produto de alta qualidade. Eu, por exemplo, eu me considero um profissional bom. Você também é um profissional de qualidade. Pô, você tem que procurar sempre trabalhar numa empresa também que te valoriza, né? Então, tô querendo dizer para os produtores, se você aqui, minha CCS, minha proteína, minha gordura, meu CPP, aqui, as minhas vacas, a saúde delas aqui, eu preciso receber mais. Precisa ser dessa forma. Eu tenho notado, Altair, que ao longo do tempo a qualidade do leite tem apresentado melhora. E que, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios que o leite brasileiro tem para chegar a ser exportado em grande escala e que isso possa ser um remédio para essas grandes oscilações de preço. Então eu sempre tenho dito, pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades aqui nesse microfone, que nós estamos vencendo essa questão da qualidade de leite que ao longo do tempo nós melhoramos. Isso é fato ou ainda estamos patinando no sentido qualitativo? Então, nós como laboratório de análise, nós somos um dos 10 laboratórios da Rede Brasileira de Qualidade de Leite. Então, toda a indústria é obrigatória coletar uma amostra uma vez por mês e mandar para um laboratório desses 10 laboratórios da rede. Hoje até em Paraná e Santa Catarina. Paraná, Santa Catarina, um pouquinho de São Paulo e Rondônia. Vem amostra de leite de Rondônia. Laboratório aqui da Parleite. Lá de Curitiba. Vem na amostra de leite. O último, e quem fornece, quem tem autorização para publicar dados de qualidade de leite é o Ministério da Agricultura. E o último foi agora em 2000. São mais de quase 3 milhões de amostras de leite no Brasil, dizendo. Então, eu vou te dizer, em célula somática, o parâmetro é 500 mil para baixo, nos tanques de leite, média geométrica de 3 meses. Nós estamos aí no Brasil com a faixa média geométrica de 400 mil células somáticas. 400 mil Brasil, média Brasil hoje. Média Brasil hoje. Então, média geométrica. Então, nós temos grandes cooperativas, indústrias e produtores que estão fazendo muita qualidade. Mas ainda nós temos um grupo que está passando acima disso. Então, célula somática ainda é um desafio para nós. Mas isso melhorou ao longo do tempo? Vem melhorando ao longo do tempo. Ótimo. Mas não descemos dos 400. Tem muito por fazer. Melhorando, né? Mas vai para 399. Melhoramos, mas não tá bom. Para deixar a turma mais animada um pouquinho, né? Não, mas vem melhorando sim, vem melhorando. Porque vem aumentando também o número de amostras. Né? E vem reduzindo o número de produtores. Vem reduzindo o número de produtores, vem aumentando a amostra. Então, isso significa que... E em CPP, que é a contagem bacteriana total dos tanques de leite, está em torno... O corte lá é 300 mil unidades formadoras de colônia. Nós estamos aí, esse vem melhorando. Veio lá de 200 e pouco, a média geométrica. E nós, no último, agora, documento do Ministério da Agricultura, nós estamos com 72 mil unidades formadoras de colônia. Então, nós melhoramos muito, muito em termos de CPP, contagem bacteriana total, mas ainda em célula somática ainda é um desafio. Ainda nós precisamos melhorar. E temos que nos dar as mãos e rumar aí para um futuro que resolva esses problemas. Porque eu sempre comento aqui, quando falo de mercado, o leite no Brasil precisa ser exportado em quantia. Mas para isso nós temos que ter custo de produção, que esse é um desafio pesado, mas a qualidade do leite não podemos baixar a guarda. Agora pelo menos é o seguinte, né? Eu estou acompanhando aí, pelo menos tiraram, nós não exportamos porque nós não temos qualidade. Agora nós estamos falando, nós não exportamos porque nós não temos... Não temos custo. Aí joga para a turma da gestão e da nutrição resolver a bronca, né? Ficou melhor para mim, sabe o que eu vou dizer? Ficou melhor para eu não aguentar mais ouvir isso, né? Não exporta porque nós não temos qualidade. Agora nós não exportamos porque nós não... Mudou o diário. Na tua visão privilegiada do leite, o que você enxerga do futuro do leite paranaense, brasileiro? Qual que é a expectativa que você tem com a leitura de cenário que você faz? Eu vivo... A minha vida, meu ganha-pão, meu ganha-leite, ele vem durante todos esses anos da vaca leiteira e do produtor de leite.
Eu trabalho numa associação, né? Eu recebi meu salário lá e ou vem parte da indústria, que vem via de leite, que nós temos o nosso budget, nossa receita é muito também da parte das indústrias. Nós temos 200 e poucas indústrias que trabalham com nós. E o que eu quero dizer assim para o produtor de leite, o negócio, já, nesse mesmo trabalho, nós teremos aí, o mundo terá mais de 10 bilhões de pessoas. A proteína, uma das proteínas que usa menos espaço para produzir, que é 0,0 do metro quadrado para produzir 1 grama de proteína, é o leite, é do leite. Né? Enquanto a carne, quase é 1 metro quadrado para produzir 1 grama de proteína da carne. Não fala muito, senão a turma da carne pode pegar nós. Né? Então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o leite continua e vai ser um grande negócio. Por quê? Porque ele... Você veja bem agora, vamos pegar agora o whey. O whey agora vai à academia, meu filho, lá, proteína, vou comer proteína. De onde é que vem o whey protein? E eu não sei quem, vamos proteinizar. Da onde? O pão, pô, tem pão agora, o meu endócrino lá falou assim, o meu médico endócrino falou assim, Altair, se você comer uma fatia desse pão aqui, você já comeu um ovo por dia dessa fatia, porque tem tanto de whey, de proteína. Eu falei, doutor, beleza, continua falando isso. E agora esse leitinho, tá vendo aqui, Altair? Tem 12 miligramas de proteína mais. Da onde vem? O whey vem da vaca. Vem do soro. Então, nós estamos juntos de novo. A gente e vê... ele fala pra mim assim, Altair, você tem que falar pra aquele povo do leite lá aí, ó. É proteína de barata, de alta qualidade, não sei, direta, nesse coisinho, ó, foi propaganda aqui do 10 conto aquele negocinho, gente. 10 pau, aquele 250 ml, aquele negócio. É leite enriquecido de proteína. Quanta academia, quanta gente nessa geração saúde, né? Tomando suplemento, aquilo é proteína de vaca. O meu filho não sabia que era. Proteína do soro do leite, minha gente. Aí, ó. Então, é um grande negócio. Então, nós estamos estabilizados na produção. Não saímos mais dos 35 bilhões de litros de leite. O cenário realmente é esse. Cada vez mais vai deixar sair de produtor. Até tinha um presidente falando, agora, mas nós temos que cuidar muito daqueles produtores que estão deixando... Pô, eu tô andando por Toledo aqui, rapaz, os produtores muitas vezes eles vão deixar, mas eles têm outros negócios, né? Eu vi onde tô andando, ou ele tem soja, ou ele tem milho. É uma riqueza dessa diversidade de culturas, né? Mas você tem que... Você é um cara bom, você é bom no quê? Então qual é o teu propósito? Eu te vejo, eu vejo você um cara nesse programa, você tem tudo a ver com esse programa. Muito obrigado. Você é muito bom, você sabe comunicar, você é um bom comunicador. Né? Então você tem você tem que melhorar, você tem que especializar, você tem que estudar, você tem que ir em busca de conhecimento. Você é bom na nutrição. Teus produtores, a gente vê, pelo menos nunca ninguém reclamou. Que bom, que continuemos assim. Juliano. Então eu não ando aí, eu não posso também. Mas eu tô querendo dizer que é o perfil. Então, se você é produtor de leite, meu amigo, se você quer fazer tudo, você não vai fazer nada. E vou te contar, esse negócio de leite, se você não amar a vaca, se você não gostar. Tem que gostar. E nós técnicos, eu falei isso na minha palestra que eu dei aqui recentemente, nós temos que ajeitar e ajudar o produtor, tirar coisa. O produtor está por aqui de tanta coisa, de tanto serviço. E muitas vezes nós queremos levar mais serviço para ele. Serviço que eu quero dizer assim, agora o senhor tem que fazer aqui está o negócio para o senhor fazer essa análise. Não, nós que temos que, tá aqui pronto aqui, o senhor faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. O senhor vai fazer isso, faz isso aqui. Se tiver gente para criar tua bezerra, melhor ainda, não sei o quê. Você está entendendo? Por quê? Porque ele precisa disso. E tem poucas pessoas querendo trabalhar. Nós estamos no... o produtor liga para mim, eu estou com dificuldade de pessoas. Ué, manda 2 para mim aqui. Na associação não estou conseguindo contratar. Para o laboratório não consigo contratar cara para pôr os frasquinhos lá na caixinha e que trabalha no sábado. Nós trabalhamos até sábado. Então, igual serviço, só não trabalhamos de domingo, mas se você continuar mandando amostra, nós abrimos domingo. São as demandas, né? Infelizmente, o nosso tempo corre e eu gostaria demais de passar horas conversando contigo, porque é sempre uma satisfação e um grande aprendizado. Neste último momento do programa, Altair, você na condição de superintendente da Associação Paranaense
criadores bovinos da raça holandesa e também superintendente do Parleite. Qual a mensagem que você deixa em nome destas associações e em teu nome também para o nosso querido público do Conversa com Leite? Como um recado final para essa turma. Agora eu vou até grudar aqui no microfone. Olha, essa foi... eu acho assim, eu acho que se eu tiver que deixar uma mensagem é a seguinte, eu acho que você tem que fazer as coisas com muito amor, entendeu? Isso aí é coisa de chavão e tal, mas você tem que ter paixão no que você faz, né? Você tem que ter olho vermelho, você tem que ter olho de sangue, você tem que ter paixão. E a outra coisa, você tem que estar sempre na vanguarda, né? Eu vejo muitas falando assim, eu não tenho sucessor, não tenho não sei o quê. Mas quando que você falou que você é feliz no que você faz? Eu estou viajando a semana toda, larguei meus filhos lá e tal. Mas quando eu volto, eu volto feliz, sabe? Porque eu cumpri a minha missão, faço o que eu gosto. Eu amo o que eu faço, eu gosto de ver vaca, eu gosto de estar no rebanho, eu gosto de trabalhar, eu gosto de falar. Já viram? Ensinar falando, né? Então, eu acho que eu acho que é isso aí. Se você não está contente com as suas vacas, né? Se você não está feliz, está muito ruim o negócio, mas então faz outra coisa, vai fazer outra coisa, né? Essa sinceridade é necessária, né? Para você mesmo. Com a gente mesmo. Porque veja bem, é o que eu falei, a minha régua é engraçado, depois que a gente passa dos 45, os 50, que a gente começa na régua dos 100 anos, né? Então, se você lá tem teu metro lá, e você viu que você já tá, que nem eu, ali nos 60 centímetros, eu acho assim, larga a mão. Ou você faz o seguinte, o que você gosta de fazer dentro da propriedade? Eu gosto de fazer comida, eu gosto de fazer silagem, eu gosto de fazer milho, eu gosto de fazer... Então, o que você faz? Vai nisso aí, faz a melhor comida para sua vaca, faz a melhor ração, melhor silagem, melhor feno, faz o melhor. E traz alguém, acha alguém no mercado, sei lá, que vai ser também uma pessoa que gosta de vaca. Que aí você faz tudo da comida para vaca e alguém gosta, vai ficar mais perto da vaca. É claro que a gente precisa do operacional. Eu sei todas essas dificuldades, isso aí eu entendo. Porque não é nada fácil. Mas, gente, se fosse fácil, aí é bom demais. Aí qualquer um faria, né? Então, assim. o recado que eu, assim, vá em frente. Você gosta disso? Continue fazendo isso, mas se alie a gente boa. Procure estar cercado de bons assessores técnicos, né? E tome cuidado, viu, gente? Se você, veja bem, se você vai em vários médicos, se você pega a receita de muitos médicos, você vai acabar não tomando remédio nenhum e você vai acabar morrendo. Não escuta a ninguém, né? Às vezes é uma realidade. Mas, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que é falado nesse programa é para o bem da atividade e essas sinceridades que o amigo usou aqui e que eu também costumo usar, elas precisam ser ditas, né? Que todo mundo vá bem é a nossa expectativa, mas se de repente o bem de algumas pessoas for não continuar na atividade, enfim, fazer realmente o que gosta, que sejam felizes naquilo. Porque para lidar com vaca tem que gostar de vaca. Não tem outro caminho, né? Gente, muitíssimo obrigado a todos os que estiveram nos acompanhando. Quem gostou do programa, curta, compartilhe, se inscrevam no nosso canal do YouTube, auxiliem o Conversa com Leite neste grande propósito que ele tem, que é ser um difusor de boa informação técnica. Gostaria de deixar meu abraço, meu agradecimento ao gentil patrocínio da empresa Lely, meu amigo Anderson Just, sempre parceiro deste programa, e ao amigo Altair. Foi, como sempre, um prazer enorme conversar contigo e aprender com a tua experiência, com o teu conhecimento. Deus abençoe muito a tua carreira e que outras tantas vezes o amigo esteja à vontade aqui conosco e que não demore muito o teu retorno. Muito obrigado e agradeço também a oportunidade. Obrigado. Fique com Deus. Gente, obrigado. Até na semana que vem. Beleza.